Oi, gente! Hoje o que a gente tem para falar é sobre tempo. Tempo hoje, né, é o maior e o mais escasso dos ativos que a gente tem hoje na atualidade. Quem é que não gostaria de ter mais tempo? Quem é que não gostaria que o dia tivesse mais do que 24 horas? Quem é que não precisa de mais tempo, seja para viver, para dormir, para descansar? Que seja para trabalhar, que seja para estar com a família. Enfim, a gente sempre está necessitando de ter um pouco mais de tempo, né? É um ativo, uma necessidade que acredito que eu, você, todos nós queremos, né? Ganhar mais com isso. Ganhar mais nesse quesito. Mas o dia só tem 24 horas. Então, a gente tem que fazer com que algo renda mais esse tempo, que não é o dia que a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa otimizar o tempo. E é disso que a gente vai falar hoje. Eu sou a Gabriela Grepe, arquiteta, especialista em projetar, criar, desenvolver marcenaria, à frente do escritório que leva o meu nome há mais de 20 anos, desenhando, criando soluções com projetos de marcenaria. E hoje o tema é como reduzir em até 50% o tempo que você leva para projetar e detalhar os seus projetos de marcenaria. Algo que eu alcancei no meu escritório e que eu vou lhe mostrar que é possível. Essa dor, essa dificuldade de ter mais tempo, de precisar mais tempo, foi algo que eu senti, era uma necessidade minha. E eu sei que é uma necessidade de muitas pessoas. Quem mais aqui não tem, não gostaria de ter mais tempo, não desejaria de ter mais tempo, seja para estudar, para ler, para se atualizar. Isso é natural, né? Então, mas eu tô aqui para dizer que existe como a gente otimizar o nosso tempo. Só que antes de eu entrar de fato na otimização do tempo, eu quero só contextualizar um pouco aqui a questão, a gente precisa contextualizar o que é esse projeto de marcenaria. Quem projeta e detalha marcenaria vai entender que a gente leva muito tempo detalhando projeto. É uma infinidade de horas debruçadas sobre o projeto. Quem não é da área, quem não sabe o que é projetar, acredite. Quando eu digo e quando todas as pessoas que estão aqui podem confirmar, né, caso elas detalhem, que a gente gasta muito tempo, a gente demanda muito tempo. E não é um trabalho só braçal, que eu falo que é braçal, que é só o de você fazer as partes gráficas. É um tempo em vários sentidos, em todo o processo, do início ao final desse processo. Ele demanda muito tempo. Se alguém nunca teve a curiosidade de calcular, eu calculei, né? Eu precisei calcular quanto tempo, em média, eu gasto para fazer um projeto de marcenaria, um detalhamento, né? Um projeto que é criação, desenvolvimento, detalhamento e conclusão da entrega. Em média, 100 horas trabalhadas. Mas são 100 horas trabalhando, não são 100 horas corridas. Eu levo 100 horas para fazer um projeto completo de um apartamento, tá? De um apartamento inteiro. Mas são 100 horas, gente. É muito tempo. Quando eu me deparei com isso, eu me deparei com essa contagem de horas quando eu comecei a entender e perceber que tudo que eu falava era assim, nossa, tô sem tempo, nossa, tô corrida. Quando eu comecei a fazer terceiro turno, que é trabalhar à noite para dar conta do que eu precisava entregar, quando eu comecei a trabalhar sábado e domingo, quando eu passei a estar menos tempo com a minha família, quando eu passei a ver menos os meus amigos e fazer menos das coisas que eu gosto e que me abastecem de criatividade, que me enchem de prazer e de alegria. Não que projetar não seja isso, mas é uma das coisas que me dá alegria e que me dá prazer é projetar marcenaria. Mas não é só ela. Então, quando eu comecei a perceber que eu não tinha tempo para as outras coisas, eu comecei a identificar que eu tinha
provavelmente eu tinha um problema, um gargalo, que eu não sabia onde era. E eu vou ser bem franca, eu nunca imaginei que era tempo. Eu achava que eu estava cobrando errado os meus projetos, que eu estava fazendo pouco projeto e que eu não estava acertando. Então, eu achei várias coisas, menos que era o meu tempo. Menos que realmente era aquilo que me faltava, que eu tinha que agregar ali. E que era o tempo de projetar, na verdade, né? Eu achava que vinha de outras coisas. E aí, quando eu comecei a entender fui buscar esse processo dentro do meu escritório, esse gargalo, eu contabilizei essas horas que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a contabilizar tudo. Cada coisa, cada reunião, cada tempo de pesquisa, cada projeto, tudo. E eu cheguei nesse número que eu mostrei para vocês, 100 horas para um projeto pequeno de um apartamento. Tem projetos aqui no escritório que a gente gasta 140 horas. Tem projeto que hoje eu vou gastar 20, tem projeto que eu vou gastar 6. São tipos de projeto diferentes, mas eu estou falando de um projeto completo, de um detalhamento completo, em média de 100 até 140 horas. Vai depender do volume, né? Mas essa é a média. Essa é a média de horas. E aí eu parei e quase enlouqueci, porque eu falei assim, como eu vou diminuir isso? O que é que eu vou fazer? O dia não vai ter mais do que 24 horas. Eu só tenho 2 braços para fazer o projeto. Eu sou uma só. O que é que eu vou fazer para poder multiplicar o meu tempo? Eu não tinha a possibilidade de contratar alguém para fazer para mim ou comigo. Então, era eu mesma resolvendo comigo mesma. Então, eu entendi que eu precisava rever o meu processo de detalhamento, meu processo de projetar. Eu me debrucei sobre ele para entender onde eu conseguiria, porque ia ser ele ia ter que salvar a minha vida. Ele ia ter que salvar a minha vida, meu escritório, e ele ia ter que me dar um jeito de eu ter mais tempo. Eu precisava que ele me desse esse tempo. Então, eu fui atrás, eu fui buscar como eu poderia fazer isso de forma melhor. E aí eu comecei a perceber que existiam alguns locais, algumas situações, alguns processos que eu conseguia reduzir o meu tempo. Assim, não foi um processo, eu tenho que admitir que não foi um processo fácil para mim. Eu tinha um apego, eu tenho uma... E tô trabalhando ele ainda, tá, gente? Eu tô trabalhando para minimizar cada vez mais esse apego. E eu tenho uma mentora, a Dani, que ela fala para mim, fala assim, para de lamber projeto, Gabriela. Para, ela chama de Gabizinha. Gabizinha, para de lamber projeto. Não vai te levar a lugar nenhum. Se você lamber mais do que isso aqui o projeto, vão entender. Você fez algo que é possível de entender? Aí eu falo, sim. Ela falou assim, então tá bom. Vai ficar lambendo até quando? Até quando você vai ficar lambendo isso? Então, essa sempre foi o meu gargalo. E eu só consegui me desvencilhar disso, né? Comecei a soltar as rédeas quando eu entendi o meu processo. Foi através do meu processo de crescimento do escritório que eu consegui enxergar todos esses pontos, que eu consegui enxergar onde era a minha falha de tempo, aonde era a minha falha no meu apego, né, que era uma coisa pessoal, aonde eu tinha um atributo, uma habilidade boa, né, uma vantagem em poder ajustar, porque no fim das contas, gente, a minha conta do escritório não fechava. Por quê? Eu não fechava a conta de tempo, eu não fechava a conta de dinheiro, eu não fechava a minha conta de prazer em atender, eu não fechava a minha conta de crescimento do meu escritório, eu não estava me tornando uma pessoa mais realizada, eu estava me tornando uma pessoa estressada, irritada, na verdade, quase intragável. Então, a minha conta não fechava. E tudo isso porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para mim. Porque quem trabalha com criação sabe
que ter tempo ocioso, que a mente sobrecarregada não é uma boa ajuda para quem está criando qualquer coisa. Eu preciso ter uma mente desestressada, descomprimida. E a minha mente estava sempre comprimida. Então, o que eu vou falar para vocês é um retrato, um reflexo de uma análise interna do meu escritório, do meu método de projetar. Porque vocês sabem, eu projeto marcenaria e eu tenho um método próprio. Eu desenvolvi o meu meio que funciona aqui dentro do meu escritório, que eu aplico e que, por funcionar, por ter me ajudado, assim, enormemente em resolver essa conta minha que não fechava, essa equação do escritório que não fechava, eu decidi compartilhar. E foram 6 pontos que eu consegui melhorar dentro do meu escritório e que me levaram a reduzir em 50% o tempo em que eu detalho. Gente, é muita coisa eu reduzir 50% do tempo de detalhamento, de projeto, de criação, de desenvolvimento dentro do escritório. Não preciso dizer para vocês o resultado que, né, o efeito dessas ações refletiram dentro do meu escritório. Então, os efeitos dessas melhorias dentro do meu escritório refletiram em muitos pontos positivos. Mas o principal deles foi me possibilitar ter uma cabeça mais descomprimida para fazer melhores criações e também aumentar o meu faturamento. Achar onde eu podia crescer de faturamento. Então, vamos ao ponto. Eu precisava dar essa contextualizada para vocês entenderem o impacto que é o tempo dentro de um processo de desenvolvimento, de detalhamento e que reflete diretamente e absurdamente no escritório de arquitetura e de design de interiores. E de todo mundo que trabalha com projeto e com processo, o tempo é um fator determinante para determinar o seu crescimento e o seu faturamento. Então, vamos lá. São 6 pontos que eu separei, que eu mexi dentro da minha, que eu reparei, que eu melhorei e que deu resultado. O primeiro deles é que eu sei exatamente, conheço a fundo e sei nomear os elementos construtivos que compõem uma marcenaria. E aí você vai me perguntar, elementos construtivos, o que isso tem a ver com o tempo? É simples, gente. Eu sei exatamente como uma marcenaria, quais são os elementos construtivos e qual é o efeito que cada um desses elementos causa no meu desenho. Por exemplo, eu sei que a espessura de um montante é capaz de deixá-la mais pesada ou mais leve, de deixá-la mais romântica, feminina ou mais masculina, de trazer um aspecto para um estilo mais industrial ou para um aspecto mais romântico. Eu conheço os elementos construtivos e o efeito que cada um deles dá ao projeto final. Quando eu sei isso, eu não fico buscando qual é o efeito que vai me ajudar a resolver tal questão A ou B, ou que vai conseguir fazer um estilo escandinavo, um estilo romântico, um estilo moderninho. Eu sei qual é o elemento construtivo que me leva a ele. Então, na minha bancada de opções, se eu tenho lá 15 opções, eu sei exatamente qual que eu vou pegar. Eu não vou ficar pegando os 15 para dar a sorte de ser o último. E aí eu gasto tempo desenhando com cada um dos elementos até chegar no último. Não, eu vou diretamente nele e já otimizo. Isso otimizou absurdamente o meu tempo de projetar. Eu parei de ficar fazendo teste, eu parei de ficar fazendo projeto errado, porque quem projeta sabe. Não é assim, temos uma ideia, desenhamos e ficou bom. A gente mede o local, a gente entende, faz um briefing,
a gente faz uma modelagem no 3D, e aí cada modelagem, cada linha, cada parede, busca os melhores referências, vai entender quais são os materiais. Tudo isso faz parte do processo criativo, tá? O detalhamento, ele é, na verdade, a ponta final, né? Quando eu desenho ele é a ponta final. Mas eu tenho hábito, eu projeto e faço a minha criação rabiscando a mão. Então, os elementos construtivos, eu já escolho no meu croquis à mão. Eu tenho uma folha em branco e eu vou olhando com todas as informações, com aquilo que eu preciso fazer, e eu vou rabiscando a mão, já criando os detalhes que eu sei que vão funcionar, e se não funciona, eu já passo para frente, etc e tal. Então, conhecer os elementos construtivos me poupa tempo, porque eu parei de fazer teste. Eu não fico mais testando qual que funciona, qual o efeito, eu já sei quais são. Então, eu vou diretamente lá na minha bancada, na minha opção, e escolho aquela que vai resolver para mim. Isso foi o principal, tá? E isso a gente tem só quando a gente tem método. O segundo ponto é com relação aos materiais que são empregados na marcenaria, em qualquer marcenaria. Conhecer a fundo cada um desses materiais, cada uma das características desses materiais e aonde eles podem ser aplicados é essencial também para que eu poupe tempo. Por que que isso é essencial? Porque se eu especifico um material que é errado, que ele não pode ser aplicado para determinado detalhe que eu estou querendo fazer, das duas uma. Ou eu troco o material e perco a característica do estilo, ou eu vou ter que fazer um detalhamento todo novo. Eu vou ter que mudar a cara, o design todinho. Simples assim. Vou dar um exemplo prático. No ano passado, eu fiz um projeto em que eu detalhei um ripadinho. E aí eu escolhi um material novo, que eu não conhecia muito, mas que o representante da marca me disse maravilhas sobre ele. E eu acreditei, fiz uma pesquisa, né, que eu precisei, criei um detalhe, eu queria que ele fosse fosco, que ele é brilhoso, etc e tal. Questionei ao fabricante se eu poderia usar, de que forma, se ele funcionava bem, como é que era a trabalhabilidade dele, maleabilidade, tudo maravilhoso. Especifiquei, fiz um ripado, todo num tamanho pequeno, mandei para a marcenaria. Na hora da produção, o marceneiro me ligou, me chamou e falou assim, Gabriela, a gente está com um problema. Esse material que foi especificado, ele não aguenta da gente fazer esse ripado do tamanho que você quer, tão pequeno. Aí eu falei assim, como assim não aguenta? E aí, olha o problema. Eu fui para a marcenaria, fui lá olhar ao vivo para tentar achar uma solução. E aí, na montagem, para quem nunca viu ripado montado, o ripado ele é feito de vários pedacinhos pequenininhos, colado sobre uma chapa inteiriça, e é isso que vai fazendo as reentrâncias. E aí eu cheguei lá, tinha aquele monte de ripa separada, e ele começou a me mostrar como é que estava trincada a borda, que a borda não dava acabamento, que etc. Que mesmo com a lâmina, né, nova, não, o disco novo, de corte novo, nada, ele tentou de tudo. E eu tive que ali, naquele momento, adaptar. Não tinha mais tempo de eu mudar o projeto, porque já estava aplicando, já estava executando. Então, eu tive que mudar o produto. Então, a gente usou o mesmo produto, mas a gente usou o outro lado que dava um resultado melhor. Ele aceitava mais o corte, ele tinha uma qualidade, uma resistência maior. Então, eu inverti, analisei se ia dar um efeito e tal, se ia comprometer, não comprometia em nada o meu projeto, era apenas uma questão estética minha mesmo, então foi possível. Esse foi um caso simples, mas você compreende o impacto de que não conhecer o material pode causar? Porque esse tempo de ir até a marcenaria, de conversar sobre esse material, sobre essa questão, eu não estava computando que eu precisaria ter. Para abrir essa janela de tempo, eu abri mão de um outro projeto, atrasei alguma coisa, ou fiz mais tarde aquilo que eu ia fazer durante o dia, eu joguei provavelmente para a noite, para atender isso daí. Isso é tempo.
E é isso que vai minando as nossas horas produtivas durante o dia. É aqui que mora isso. Mas isso pode ser evitado se eu tenho um conhecimento, dos materiais e se eu tenho um método para checar se isso daqui funciona ou não. Então, nesse momento, eu perdi tempo. Eu gastei mais tempo do que eu deveria. E isso, obviamente, ele implica e reflete nas minhas horas trabalhadas. Eu trabalhei mais naquele período porque eu precisei corrigir isso daqui. Então, entender dos materiais é algo muito importante. E ficou a lição. Não acredite em tudo que o fabricante nem o representante te diz. Vai na fonte. Vai direto no marceneiro. Ele sabe, porque ele manuseia, ele aplica, ele corta. E aí, de confiança, tá, gente? E aí ele sabe te dizer se é bom ou não. Eu aprendi 2 lições nesse dia, né? Anotadas para o meu caderninho. Então, materiais é um outro ponto importante. Terceiro ponto importante que vai fazer você reduzir o tempo que você vai trabalhar detalhando marcenaria. É conhecer, saber como uma marcenaria é construída. Esse exemplo que eu acabei de te mostrar aqui sobre a montagem de um ripado, de um painel ripado, ele é um exemplo muito claro de que uma marcenaria é construída, de como ela é construída. E eu entender este processo que vai ser executado lá na marcenaria, me poupa tempo cá no escritório. Então, quando eu entendo, eu sei exatamente o trabalho que vai dar para o marceneiro, e se eu sei que ele não vai fazer, ou que ele não conhece, que ele não tem a máquina e que ele não sabe, nem adianta eu detalhar. Então, eu vou detalhar algo que ele vai conseguir executar. Eu tenho que transformar a minha ideia em algo executável, possível de ser feito. E é isso que é o detalhar. Então, saber construir a marcenaria é entender sobre as estruturas que mantêm uma marcenaria de pé, saber quais estruturas, quais os tamanhos necessários, entender sobre o tamanho das chapas, entender onde vai ter emenda, que nenhum móvel de 4 metros, um painel de 4 metros de comprimento é inteiro. Então, ele tem que ter emenda. Se ele já tem emenda, já vamos prever logo de cara alguma coisa para resolver essa emenda. Não vou deixar quando eu estiver lá executando, eles me ligarem, me chamarem, para eu ir lá, pensar, eu converso com o cliente, converso com o marceneiro, vou na obra, vou para o escritório. Nisso daí, eu já perdi um tempão que eu poderia estar fazendo outra coisa, outro projeto. Então, conhecer isso, conhecer quais são os puxadores, como eles são instalados, porque eu posso desenhar uma porta linda, maravilhosa, propor um puxador lindo e maravilhoso numa posição super diferenciada, mas que não pode ser aplicado, porque a fixação do puxador não permite aquele desenho. Então, não é assim, eu sei e acabou. Não. Isso tudo, quando a gente vai tendo conhecimento, vai poupando o tempo da gente de ficar debruçado sobre o projeto, detalhando. É isso que me fez economizar. Eu parei de ficar fazendo teste. Eu parei de ficar inventando a roda. Eu uso a roda de formas diferentes no meu projeto para dar um efeito diferenciado. E é aí que eu personalizo tudo que eu tenho. Mas eu ganho tempo. Eu reduzo o meu tempo de projetar infinitamente. Estou te falando, gente. Hoje eu produzo 50% com menos tempo, mais ágil. Eu encurtei metade do tempo da minha jornada de antes. Então, eu sou, assim, bem mais ágil por conta disso. Saber, outro ponto, quarto ponto. Saber o custo que vai ter cada detalhe que você especifica. Eu não preciso saber valor com centavos, não é isso. Mas eu tenho que entender que o ripado, detalhes em ripado, painéis em ripados, é um detalhe mais caro. Eu fazer um puxador em cava ou comprar um puxador é mais barato. Eu entender se eu não ponho puxador
ele é mais barato. Eu entender que se eu colocar uma dobradiça muito mais específica, encarece. Eu entender que quando eu faço um armário de canto, o encaixe, se eu gasto muitas peças ali, eu encareço. Eu entender se eu faço tudo no tamponamento, vai estar encarecido. Eu entender qual material que tem o valor mais caro da chapa, os padrões mais novos são mais caros do que o branco, que é o mais barato. Isso tudo é entender do custo da marcenaria. Eu não preciso saber, eu não vou orçar aqui para o meu cliente quanto é que ele vai gastar, quanto vai custar a marcenaria toda. Mas se eu sei que ele não tem um orçamento alto e ele quer fazer uma marcenaria super bacana, eu tenho que entender quais são os detalhes que eu posso fazer, quais são os elementos que eu posso utilizar, quais são as cores que eu posso colocar dentro desse projeto, ou se não colocar cores, porque é esse o detalhe que vai impactar no custo. E o que é que isso me economiza em tempo de projetar? Por quê? Se eu sei que eu não posso elevar o custo, eu não vou detalhar um repadinho que leva mais tempo. Se eu sei que ele não tem tanto custo, orçamento, eu não vou detalhar algo para especificar que seja numa laca, um detalhe de puxador que só pode ser feito se for tudo laqueado. Que existe isso. Existem alguns puxadores que são escavados, esculpidos, na verdade, usinados, que só vão funcionar se o acabamento daquele armário for em laca. E a laca eleva o custo da nossa marcenaria. Muito mais do que se você fizer de um MDF laminado. Então, o que isso me poupa tempo? Se eu detalho tudo no topo, no mais lindo, no melhor, o meu cliente vai orçar e vai dizer que não vai poder fazer e eu vou ter que refazer o projeto. Eu vou ter que mudar a especificação, eu vou ter que achar um puxador que resolva. Muito provavelmente eu vou ter que mexer no detalhe do puxador, colocar outro, fazer nova pesquisa, adaptação, checar cada um dos projetos para saber se eu mexer do lado de cá, não comprometo do lado de cá. Então, isso é refazer, gente. Isso é gastar tempo. Eu não tenho mais esse gasto de tempo dentro do meu escritório. Porque eu sei exatamente o que eu coloco e eu falo abertamente para os meus clientes. Porque, às vezes, eles me questionam, mas não posso colocar isso aqui? Eu não posso aumentar isso aqui? Ou, às vezes, eles querem aumentar o tamanho do painel, botar mais gaveta. E eu falo assim, olha só, a gente está produzindo esse volume que já vai gerar em torno de X dinheiros essa sua marcenaria. Se a gente aumentar aqui, eu vou elevar. Você quer? Você me pediu para não passar desse orçamento, desse valor de investimento. Você quer que isso aconteça? Aí, na hora, ele entende. Porque as minhas decisões são baseadas naquilo que o meu cliente quer. Eu projeto de acordo com o que ele quer e com o que ele deseja. E aí, eu faço ficar bonito, maravilhoso para ele. Mas é ele que decide. O meu papel é esse. Gente, se vocês não fazem esse papel, por favor, comecem a fazer. O nosso papel é jogar no time do nosso cliente. Mesmo que você não concorde, mesmo que você ache que tem algo que pode ficar melhor, não interessa. Isso daí é a casa dele. Então, mas o nosso papel é contar a verdade. É contar a verdade. Porque não me interessa um projeto engavetado, me interessa um projeto executado. Eu sempre digo isso. E executado da melhor maneira. Então, eu tenho que entender quais são os elementos que encarecem. Para eu poder parar de desenhar errado. Senão eu vou desenhar o que encarece, depois eu vou ter que corrigir, e depois isso, e depois aquilo, e aí a gente já vai dobrar o tempo que a gente gasta nesse projeto. E aqui a gente está falando de redução de tempo. Então, presta atenção no custo dos detalhes que você está criando, para não gastar tempo demais fazendo algo que não vai ser aprovado nem executado. Ok? Então, esse é o quarto ponto. O quinto ponto é detalhar com riqueza de minúcia o detalhe. O que é isso, Gabriela? Traduz no linguajar português, claro, porque você falou e não disse nada. Eu sei que eu não disse nada nesse momento, né? Assim,
eu preciso que a minha ideia seja muito bem compreendida. Então, se eu tenho uma ideia mirabolante de como encaixar um determinado puxador numa porta, que vai ficar maravilhosa, eu tenho que explicar na minúcia para o cara que vai desenhar, executar, quer dizer. Por quê? Se eu não fizer isso, eles vão me ligar da marcenaria, vai fazer errado, e aí eu vou ter que ligar para o cliente, ligar para o marceneiro, ir na marcenaria, redesenhar, achar uma solução. E isso é falha de detalhamento. Nesse momento, você não economiza nos detalhes, na representação desses detalhes da tua ideia. Aqui é o momento de você não economizar. Se para você explicar a tua ideia, você precisa fazer 10 detalhes, faça 10 detalhes. Se com 2 você resolve, faça 2. Não tem problema. O que você não pode é fazer de menos, que a pessoa não compreenda, e fazer excessivamente. Quando você faz de menos, você gasta mais tempo, porque você vai ter o retrabalho de corrigir ou de atender no telefone ou presencialmente aquele marceneiro para poder ele entender o que você está fazendo, o que você quer. Se você faz demais, você gastou tempo debruçada naquele projeto, fazendo coisas desnecessárias que o marceneiro nem olhou, o que é muito comum, né? Então, a gente não precisa, se com 2 detalhes eu consigo explicar, eu não preciso fazer 10. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um detalhe de puxador, que é a própria porta. Então, eu tenho que mostrar para o marceneiro como eu quero que isso seja feito. Eu vou mostrar isso em vista, olhando chapada de frente. Eu vou fazer um corte, onde vai ter o encaixe, onde vai ter o montante base final, onde tem o encaixe em cima, onde tem a porta e quanto que ela está transpassando para poder fazer isso de puxador. Se eu quero, só que num desenho numa escala básica, isso não é possível de ver. Eu vou fazer um recorte, destacar e fazer uma planta ampliada. Isso é um detalhe. Eu consigo fazer isso desse jeito e consigo fazer uma perspectiva, puxando da modelagem do 3D. É suficiente para ele aprender. Eu não preciso ficar fazendo... vendo a porta puxar do lado de cá, vendo a porta puxar do lado de cá, de cima, de baixo, de cabeça para baixo, do lado. Não preciso. Com 2 detalhes, eu consigo explicar e atendo super bem. Então, eu ganhei tempo em não ficar detalhando demasiadamente e eu poupei tempo porque eu expliquei exatamente como eu quero, ninguém vai ter dúvida lá na frente. No processo final vai estar resolvido. Então, detalhar marcenaria é para isso, para poupar tempo dentro do teu escritório. Para você não ficar atendendo 1000 ligações, recebendo no WhatsApp 1000 fotos do projetista da loja de modulado. Você acha que tá bom assim? Manda uma foto, você analisa, comenta. Ah, então, mudei. E agora? E agora? E nisso, você acha que não? Ai, gente, só 30 segundos, vou parar aqui. Para quem projeta, sabe que quando você interrompe o raciocínio para atender uma ligação, para falar com alguém, para dar uma informação, ou para falar no WhatsApp, você quebra a linha de raciocínio e você leva até 10 ou 15 minutos para retomar esse raciocínio, para entrar novamente e começar a render de novo. E aí, nessa retomada, quando é uma vez só, não vai te comprometer. Mas se toda hora 10 minutos, viram horas. E isso, multiplicado pelo mês todo, é o tempo gasto em retrabalho aqui que você poderia estar fazendo um novo projeto. Então, você entende quando eu reduzi meu tempo pensando isso. Eu penso exatamente desse modo. Eu penso dessa maneira. E eu uso o meu método para me ajudar nesse foco, nesse objetivo que eu tenho. Então, agora a gente vai para o último ponto. A gente vai para o 6º ponto. É você entender como montar uma prancha, que tem a ver com esse último, tá? Na hora de você fazer a representação gráfica daquilo que você está fazendo.
Uma coisa é você detalhar e deixar tudo pronto, saber o que você precisa detalhar. E outra coisa é a hora de você montar na representação gráfica como você vai montar isso de forma didática e quanto tempo você vai levar para fazer isso. Eu aqui tenho um modelo padrão. Quando é consultoria, eu tenho um modo de representar. Quando é projeto de detalhamento mais completo, eu tenho outro modo de detalhar. E eu já tenho tudo muito padronizado. Então, a forma como eu desenho, como eu faço os destaques, os detalhes da minha marcenaria são padronizadas. Eu tenho a forma de preencher, né, o raciocínio. Eu não fico inventando moda, pegando figura além, fazendo pesquisa na internet, no Google, e traz. Não. Existe um meio, uma forma em que eu utilizo tudo que eu já produzi para explicar, eu utilizo nas minhas representações gráficas. Por quê? Para poupar tempo. Eu poupo tempo sabendo exatamente aonde estão os elementos que eu vou montar para trazer para essa representação gráfica. Então, a montagem das pranchas do projeto, que é a entrega final, que a gente chama, ela também é um gargalo no nosso escritório. Pode se tornar, né? Eu tinha esse gargalo aqui no escritório e até que eu entendesse, porque o que é o arquiteto que lambe projeto? Lembra que eu falei que eu lambia, que era o meu gargalo, era lamber projeto? Eu vou explicar por quê. Essa era uma das fases. Cada vez que eu fazia um projeto que eu ia montar, eu inventava uma moda. Hoje eu quero fazer o 3D aqui, a planta aqui, fazer isso. Eu vou trazer. Eu vi isso num projeto de alguém, vou fazer isso para cá. E aí eu gastava tempo pesquisando, vendo como é que a pessoa fazia, criando novas formas de projetar. E aí eu ia trazendo. E no final eu olhava e falava assim, acho que não tá legível. Aí eu apagava metade do que eu estava fazendo, voltava mais ou menos, e no projeto seguinte eu fazia diferente já, e por aí vai. Vocês entendem que eu gastava muito tempo nesse momento? Eu cheguei a levar, sem brincadeira, 5 horas só para montar a prancha de um projeto. Gente, se gastar um dia de trabalho para fazer isso, não justifica. Não justifica. E aí, quando eu comecei a me dar conta, quando eu comecei a contabilizar, quando eu comecei a checar o que eu estava sendo produtiva, etc e tal, porque eu me achava produtiva, né? Quando eu comecei a ver tudo e eu vi que eu estava errando no tempo de projetar, eu parei com isso. Eu defini uma única vez e é o que eu aplico. E eu tenho já o plano A, o plano B e o plano C. Então, quando isso daqui não atende para determinada situação, eu já tenho um plano B. Se essa daqui não tem um plano C, eu não estou inventando moda. É claro que volta e meia eu revisito essa minha forma para poder melhorar. Estou sempre querendo apresentar melhor, mas eu não faço isso a cada projeto. Eu tenho um método, quando eu acho que não estou mais satisfeita, eu revisito. Não é no momento de fazer o projeto que eu faço isso. É fora do horário de projeto. Isso é na organização e administração do escritório, que é o mapeamento de processo e são os processos que a gente tem. Então, esses 6 itens que eu falei para vocês, eles conseguem reduzir a sua jornada de trabalho em até 50%. Eu hoje consigo trabalhar de fato, de verdade, muito mais rápida do que antigamente. E como é? Você vai se perguntar para mim assim, você está falando isso, eu não tenho como comprovar, e eu não sei se eu acredito em você. Ponto 1. Começa a aplicar isso que eu falei no seu escritório, que você vai sentir diferença. E você vai me dar razão e depois você vai vir conversar comigo, tá? Porque eu quero saber. Outro ponto, a estagiária aqui do escritório, a minha equipe. Quando ela entrou, ela não sabia projetar marcenaria, ela não sabia nada. E eu sou muito rápida para desenhar. Isso aqui. Uma coisa é eu ser rápida com a ferramenta que eu utilizo para desenhar, e outra coisa é eu ser rápida no processo criativo de desenvolvimento de detalhamento. Eu sou rápida nesse processo. Eu sou muito rápida. Até eu, às vezes, acho que a minha agilidade é esquisita.
mas ela, para mim, está sendo ótima. Só que eu não me dava conta. E aí, quando eu comecei a fazer a contagem de horas e olhar o tempo, eu planejava assim: eu vou passar isso aqui para ela detalhar, eu levo em média tanto tempo, eu colocava 1 hora a mais para ela e esperava que ela fizesse. E aí ela não fazia. E aquilo eu comecei a falar assim, não é possível, será que ela é assim? O que está acontecendo, etc. Até que me dei conta, conversando com ela, obviamente, perguntando a ela qual era a maior dificuldade dela, né? Qual era a maior dificuldade dela para ela conseguir projetar, porque eu falava assim, ó, a mesma coisa que você faz, eu faço, só que eu faço com X tempo e você faz com 2X do mesmo tempo. O que está errado? E aí ela virou para mim e falou assim, mas é porque eu não sei o que você sabe. E aí eu parei e falei bem assim, verdade. Ela não tem conhecimento do método que está aqui na minha cabeça, que eu aplico, que eu uso para projetar marcenaria, para projetar qualquer tipo de coisa que eu faço aqui no escritório, mas principalmente a marcenaria. E quando ela me falou isso, eu entendi que o método fazia diferença. E aí eu passei a explicar para ela o método. Então eu passei a explicar o método para ela, explicar o raciocínio, explicar esses 6 itens que eu passei aqui para vocês. Eu expliquei para ela, eu testei nela e ela hoje trabalha quase que 50% mais rápido. Em vista do que ela fazia, ela melhorou muito. Em vista do que eu falo que ela está num processo que ela vai me ultrapassar na agilidade de criação. Por quê? À medida que ela vai desenvolvendo e você fica produzindo mais isso, você se torna mais ágil. Então, eu estou mais na parte criativa e desenvolvimento, a tendência é que eu desacelere por falta da prática. Mas a criação, eu continuo acelerada. Então, ela vai equiparar comigo. Então, veja como que conhecer exatamente do método, saber quais são os elementos construtivos de uma marcenaria, saber sobre os materiais que podem ser aplicados na marcenaria, saber como detalhar, como montar uma prancha, saber como ela é construída, quais os efeitos que a gente pode ter com os elementos construtivos, tudo isso consegue reduzir o tempo de produção e de detalhamento do teu projeto. Porque é muito mais assertivo. Você vai para o campo de batalha, para o desenho, para o detalhamento, já sabendo as armas que você vai usar. E aí, é só aplicar. Isso reduz o meu tempo. E tempo hoje, para mim, é o ativo mais importante. É tudo que eu mais quero. É ter mais tempo de qualidade para poder criar mais, para fazer mais projetos, para ter mais clientes, para ter mais projetos, para compartilhar, para trocar ideia, para sentar, tomar um café e ter um compartilhamento de trocar ideia sobre arquitetura, sobre vida, sobre escritório, sobre administração, empreendedorismo. E para isso eu preciso de tempo. E para ter tempo, não basta não fazer. Porque, né, a vida continua, os boletos continuam chegando, né? Então, eu preciso ter tempo continuando com a estrutura que eu já tenho. E esse método me trouxe isso, tá? Então, eu precisava compartilhar isso com vocês. Porque assim como eu tive muito apego em largar aquilo que eu fazia e reconhecer que detalhar demais, lamber projeto demais não é bom e me prejudicava dentro do meu escritório, eu precisava compartilhar isso. Porque eu sei que alguém também passa por isso. Alguém que quer projetar mais e mais rapidamente para ter chance de ter mais tempo e de ter mais projetos, precisa entender onde ela está errando. E são esses os pontos. É aqui que mora o nosso gargalo. E é aqui, entendendo esses 6 pontos, que a gente vai virar o jogo. Bom, gente, espero que vocês tenham anotado. Coloca tudo no papel, aplica, porque eu garanto que vocês vão ter retorno de tempo dentro do escritório de vocês, na vida de vocês.